além da porta até o culto, como receber as pessoas, como dirigir um culto, as cerimônias diversas, fúnebres, bodas de debutantes, apresentação de crianças, dedicação de templos, boda ou cerimônias fúnebres, por exemplo, cerimônia de casamento, bodas de prata, bodas de ouro e outras cositas más. Tudo isso temos ali. Você pode dar uma passadinha ali e levar para a sua casa. Sabe que livros é uma coisa que poucas pessoas gostam. Porque o livro é assim, você tem que amar o livro. Eu costumo dizer que você lê um livro quando o lê 3 vezes. Primeira leitura é uma visão panorâmica. Segunda leitura é alguns pontos. Terceira leitura você está mergulhando de fato no texto. E quando você mergulha no texto, aí o texto começa a entrar em você. Quando o texto entra em você, aí as maravilhas começam a acontecer, você começa a refletir. Assim é a Bíblia, e sim, sucessivamente. Eu trago saudações da nossa igreja, ali na região de Diadema. Não é perto, não. Dali até aqui não é um pulo e nem um tiro de pedra. É uma distância considerável. Não? Mas saudações da nossa igreja e também um saluto da Itália, onde estamos já há 15 anos na região Trentino Alto Adige, região de Trento, Merano. Minha filha já é missionária lá há 15 anos. E meu genro pregou na sede na sexta-feira, o pastor André, e eles estão retornando agora na terça-feira para a Itália, uma Suíça de lá para a Itália, onde retomam os trabalhos ali. Nós estamos com 2 frentes missionárias, uma em Merano, que é um passo da Áustria, e outra em Trento, que é, só você lembrar do concílio de Trento, você vai imaginar o que é Trento. Trento é praticamente uma segunda capital do catolicismo na Itália, lugar difícil, é cheio de montanhas, mas as pedras que estão ali também assemelham-se aos corações petrificados, corações gélidos, porque as montanhas também são geladas, mas não existe montanha e nem pedra que o fogo de Deus não derrete. Onde chega o fogo de Deus, chega a bênção, chega a vitória, chega a transformação. E nós temos alcançado italianos, temos alcançado pessoas de outras nações. Só uma das nossas congregações lá tem mais de 20 nacionalidades. E nós estamos precisando de missionário na Europa. Somos missionários na Turquia. Olha quanta gente aqui, quantos jovens. Somos missionários na Áustria, somos missionários na França, Portugal. Somos missionários na Alemanha. Olha quanta gente, meu Deus, quantos obreiros. Quem sabe Deus não toca no coração de vocês e vocês deixam tudo e vão servir a Deus em algum país. Turquia, por exemplo, de onde estava a cidade de Antioquia, na antiga cidade conhecida como Antáquia, que ficava entre a Síria e a Turquia. Hoje não tem mais nada. O segundo foco de missões. As igrejas da Ásia, a única cidade que prosperou ali é a cidade de Esmirna, hoje com 500 mil habitantes. Todas as demais cidades, aquelas igrejas são ruínas. França e Inglaterra, por exemplo, os templos que eram dedicados a Deus hoje são boates, mesquitas. Nós precisamos do evangelho de poder. E vocês estão estudando Atos. Irmãos, a palavra Atos dos Apóstolos não deveria ser exatamente isso, não. Deveria ser Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Nós temos na Bíblia, todos os livros da Bíblia trazem uma conclusão. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos os livros com começo, meio e fim, como uma redação, como um sermão, como um livro bem elaborado, começo, meio e fim. O único livro que não tem conclusão na Bíblia é o livro de Atos dos Apóstolos. Termina o capítulo 28. Um dia desse me apareceu um livro com o tema Atos 29. Eu falei, mas que infelicidade. Esse escritor foi infeliz, apesar de eu amá-lo. Porque nós, se fôssemos dividir capítulo, não estaríamos no capítulo 29. Talvez 1 milhão, 2 milhões de capítulos. Certo? Porque cada igreja, cada frente, cada missão é um capítulo a mais. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, é um livro que está em aberto, porque é a era da igreja, é o leque, é a porta que Deus abriu para a ação da igreja.
para evangelização, para missões, para ensino, para plantação de igrejas, para avançar, e a igreja vai avançando nos séculos, nos milênios, e a conclusão do livro de Atos dos Apóstolos será com o toque da trombeta, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, conforme Paulo coloca em 1 Tessalonicenses capítulo 4, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque Jesus foi e voltou, depois ele fala do toque da trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com o Senhor para estar para sempre com o Senhor ao soar da trombeta, e assim conclui-se o livro de Atos dos Apóstolos, porque a igreja vai entrar em uma outra dispensação conhecida como a dispensação do milênio, mas essa dispensação é a dispensação do Espírito Santo. Nós podemos dividir a Bíblia de diversas formas, mas se você pegar dentro de uma visão assim mais sintética, você tem preparação, que é os livros do Antigo Testamento. Depois você tem manifestação, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você tem propagação, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois você tem explanação, que são as 21 epístolas. E depois você tem consumação, que é o livro de Apocalipse. Entretanto, se fizermos uma divisão mais sintética, nós temos dispensação do Pai, que nós temos na dispensação do Pai todos os 39 livros do Antigo Testamento. Depois os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dispensação do Filho. E a partir de Atos dos Apóstolos, dispensação do Espírito Santo. Essa dispensação que nós estamos inseridos hoje, a dispensação do Espírito Santo. Observa-se que o livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 10 aproximadamente, você tem a ação de um apóstolo admirável, que é Pedro. Aparece muito Pedro, mas no capítulo 10, 11, 13 para frente, você só vê Paulo, aquele que perseguia a igreja, aquele que se levantava contra a igreja. Deus o levanta na estrada de Damasco, e Paulo segue adiante fazendo a obra, e nós vemos a pré-conclusão deste livro no capítulo 28. Mas quando observamos o texto, que é rico, esse texto foi escrito por Lucas. Lucas escreveu 2 livros, escreveu o livro de Lucas e escreveu o livro de Atos. Ele fala que fez o primeiro tratado dirigindo o texto a Teófilo, que Teófilo tem uma discussão abrangente a respeito de quem é Teófilo e o que significa Teófilo. Teós, Deus, filho, amigo de Deus, no grego. Mas de repente podia ser um nome fictício. Entretanto, Paulo direciona esse texto a Teófilo. Logicamente, não era qualquer pessoa para receber um texto desse, uma descrição dessa, uma narrativa dessa, uma história dessa. Tinha que ser um homem extraordinário. Talvez poderíamos até imaginar que são os amigos de Deus, a própria igreja. Jesus diz: vós já não vos chamarei servos, mas chamá-los-ei de amigos. Glória a Jesus. Talvez é direcionado a Teófilo, e ele começa a descrever de uma forma incrível as obras de Jesus. Ele diz aqui a respeito das últimas ações de Cristo. E nessa descrição, ele vai colocando, por exemplo, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a grande comissão, a determinação de se pregar o Evangelho. Mas o versículo que se destaca é que, enquanto Jesus estava lhes dando as instruções, aqui
diz que os discípulos trouxeram consigo uma preocupação, uma pergunta, que até hoje a gente fica impressionado, que parece que a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, alguns ainda insistem nelas, porque a pergunta era: restaurarás tu esse tempo, o reino a Israel? Se você navegar na história, você vai observar que desde o cativeiro babilônico, Israel deixou de ser nação e foi seguindo com impérios e impérios dentro da Babilônia, Medo-Persa, Greco-Romano, até chegar nos romanos, e sempre sendo dominados por causa da idolatria, da rebeldia, da desobediência. Porque Deus é assim, Deus não desiste de você, Deus nunca vai desistir de você, mas Ele vai permitir que algumas lutas, carnes de sabores aconteçam na sua vida para que você cresça, para que você se levante, para que você entenda, para que você receba a revelação, o toque de Deus, porque Deus quer que você se levanta. Deus tem um plano maravilhoso, extraordinário, maravilhoso, eterno. Essa visão de predestinação que não foi nem de Calvino, foi de Santo Agostinho. Se você estudar a história, você vai ver que Santo Agostinho foi o homem que gerou a predestinação, e o Calvino abraçou e levou adiante. Porque a questão toda é a seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Todos, não são alguns, todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Observe que eles perguntaram, e a pergunta estava atrelada a um aspecto político. O Senhor vai devolver o reino? Eles estavam preocupados com o reino terreno, um governo terreno, tal qual muitos brasileiros, muitos crentes. Tudo bem que a gente tem que votar, precisamos exercitar a nossa cidadania, entretanto, precisamos entender que o nosso reino, a nossa casa, a nossa pátria, a nossa morada, não é aqui. Nossa pátria está no céu. Nós estamos inseridos em um reino espiritual. Precisamos olhar através dos olhos do Espírito. E esses discípulos perguntaram-lhe: restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Então Jesus vem com a revelação bombástica. Jesus vem com a revelação que mira o coração do homem, e ele diz: não vos pertence saber os tempos e as estações. A palavra tempo aqui vem da expressão grega cronos, cronologia, existência, tempo. Quando falamos de tempo, também precisamos entender que o autor do tempo é Deus. Deus é antes do tempo e depois do tempo. Antes do tempo, Deus já existia. Por isso que eu digo que Deus não é eterno, porque se Deus fosse eterno, Ele estava preso dentro da limitação à eternidade. Isaías 9,6 diz que Ele é o Pai da eternidade. Então Ele criou a eternidade. Embora a eternidade seja uma palavra complexa, mas Ele é o autor da eternidade. Significa dizer que Ele é antes do tempo. Ele criou a eternidade para que nós pudéssemos nos situar e às vezes até nos perder nessa visão de eterno. O que é uma coisa eterna? Uma coisa eterna é algo que nós não temos definição. Só que a eternidade foi Ele que criou. Não estou dizendo que Ele não é eterno no sentido natural, estou dizendo no sentido teológico, que Ele criou. Então Ele é antes do tempo. Esse negócio de tempo é uma coisa nossa. Deus criou para que nós nos situássemos nessa palavra chamada tempo. Não vos pertence saber o cronos e o kairos, que é a tradução da palavra estações. O kairos, veja que quando nós falamos de estações, você lembra das estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. Você lembra dessas estações, e cada estação tem uma situação específica.
Cada estação do ano tem um clima específico. Tem a estação que você planta, a estação que você colhe, a estação que você irriga. Mas é um tempo específico criado por Deus, que é a palavra kairos. Tanto o Cronos como o kairos foram criados por Deus, mas ele é antes disso. Entretanto, o kairos, segundo alguns filólogos, segundo o vernáculo, nós podemos entender que o kairos é um tempo específico. Um tempo específico de Deus, dentro do seu crono e dentro do nosso crono. Deus tem um tempo. Mas vocês querem saber isto? Não vos pertence saber. Um dia eu queria saber alguma coisa que Deus não queria que eu soubesse, e eu insisti, e orei, porque eu creio que quando a gente ora, Deus responde. Eu creio que quando a gente busca a Deus, Deus responde a oração. Aprendi com um amigo que dizia o seguinte: eu oro, peço a Deus, adoro, e depois que eu oro, eu fico em silêncio, para ouvir o que Deus vai falar. E todas as vezes que eu oro e fico em silêncio, Deus fala comigo exatamente o que eu pedi para Ele. Eu orei para saber algo que não era para que eu soubesse. Então Deus me deu uma visão na oração, porque eu creio em visão, creio em revelação, creio nos dons espirituais, creio na cura, creio na ressurreição. Tudo que Deus diz que faz, eu acredito. Eu não sou sensacionista, eu sou pentecostal que crê nos milagres de Deus, que crê na cura, que crê na revelação. Eu creio nos milagres extraordinários de Deus. Por isso eu oro e busco, e sei que Deus vai agir. Acredito que Deus vai agir, porque tudo que pedires com fé, crendo, recebereis. Aleluia, glória a Deus. Orei, e de repente, na oração, Deus me mostrou um livro. Eu nunca vi um livro naquela dimensão. O livro estava nas nuvens, aberto, a capa do livro preta, e eu só vi a capa do livro. Era uma coisa imensa, aberta, mas eu só vi a capa, porque ele estava aberto para cima, e só podia ler aquele livro quem estava acima do livro. E então Deus falou: o que você quer saber não é para você. Eu sei, mas não é para você. Tem muita coisa que... Mas Deus respondeu. Então observe que o tempo e a estação e as situações que vão acontecer está nas mãos dele. De tempo em tempo ele abre o leque. 1968 para 70, Deus mostrou a David Wilson algumas calamidades que viriam ao mundo. E dentre as calamidades que viriam, uma revelação que Deus lhe deu, David Wilson, um santo homem de Deus, tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele disse a respeito de uma igreja apóstata que se levantaria nos últimos dias. Uma igreja com cara de cristianismo, com estilo de cristianismo, com estirpe de cristianismo, mas era uma igreja apóstata, e que muitos aderiam a esta igreja. Ela crescia de uma forma exacerbada, mas não era a igreja de Jesus. E paralelamente crescia uma igreja cheia do Espírito, cheia da graça, cheia da manifestação do Espírito, que é a igreja que eu chamo do andar de cima, a igreja que vai ser arrebatada, vai ser tomada desta terra. Aleluia. Então veja, os tempos e as estações pertencem a Ele. Por isso que comumente eu digo que quando nós chegarmos no milênio, daqui a pouco, diz o texto que uma pessoa com 100 anos ainda é jovem. Então, eu posso imaginar das entrelinhas contextuais que a longevidade volta. Aliás, cientificamente falando, naquele livro Homo Deus, que não é um livro evangélico,
Mas é um livro interessante, que os jornalistas gostam de ler, que a gente gosta de navegar, saber o que eles estão lendo, só para a gente imaginar o que eles dizem. Mas aquele livro fala também da longevidade através da ciência. Ele diz ali que o homem vai chegar mais ou menos a uns 150, 170 anos, através das descobertas, e você vai tomar certos medicamentos, que a sua pele não vai ficar enrugada, que você vai revitalizar o seu corpo. Que coisa interessante isso aí, né? Depois ele chega no homem ciborgue, um homem um pouco máquina e um pouco ser humano. Mas isso é uma coisa da imaginação humana, da invenção e também da ciência. Entretanto, no milênio, a grande possibilidade é de uma pessoa de 400 anos chegar com uma outra jovenzinha de 400 anos e eu estou apaixonado por você, vamos nos casar. 400 anos, porque a longevidade volta. Veja bem, o tempo, por causa de quê? Porque o tempo pertence a Deus. As estações, o tempo, tudo que acontece, de repente ele abre um leque para sabermos alguma coisa. Então não nos pertence saber o tempo. Essa questão da política aconteceu em 1948, quando Israel voltou a ser uma nação. Tinha a política do sionismo. Oswaldo Aranha, que presidia a Assembleia das Nações Unidas, foi quem deu o voto minerva para que nascesse novamente o Estado de Israel. Só em 1948. Deus já tinha essa data. Veja que o tempo está nas mãos dele. Mas o Senhor diz: olha, esse problema político, vocês estão inseridos, preocupados. Quem vai governar? Quem vai ser o próximo presidente? Será? Irmão, deixa esse será com Deus. Porque nós pertencemos a uma outra esfera política. Nós pertencemos ao reino. Nós somos cidadãos do céu. Mas eu quero vos dizer que vocês vão receber poder. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. A palavra virtude, vocês já estudaram, vejo que vocês são muito bem ensinados. Vem de uma expressão grega conhecida como dinamis. Recebereis o dinamis. Dinamis tu, ou hagios pneumatus, como diz o texto grego. Dinamis, uma palavra, apesar de ser grega, muito conhecida na nossa cultura. Dínamos, dinamismo, dinamite ou dínamos, gerador de força. Até mesmo aquele dínamo pequenino que eu usava quando era criança. Nasci numa colônia italiana aqui no Brasil, e naquela ocasião tinha aqueles dínamos. Tinha a bicicleta, tinha um dínamo que você rodava, pedalava. Quem conheceu essa bicicleta? Com vocês não, vocês são tudo bebezinhos. Alguém conheceu esse? Meu Deus, eu não sou tão velho assim. Você conheceu, tá certo. Tem um aqui. Você pedalava, conheceu aí, tem outro, tá vendo? Você pedalava e ali você gerava força, e a força, a energia acendia o farol. Acendia o farol. Hoje você usa uma bateriazinha, põe lá, está tudo resolvido. Mas essa visão do dínamo, porque quanto mais você pedalava, mais força você tinha e mais intensa era a luz do farol da bicicleta, que confundia os vagalumes da noite. Os vagalumes também são as lâmpadazinhas de Deus na escuridão. Mas o que é isso, dínamo? Força. Ou então, para que essa luz esteja acesa, você tem um transformador, você tem um dínamo, você tem um gerador. Quando eu viajo lá para Mato Grosso, você passa numa usina ali, entre Andradina e Três Lagoas, que é uma coisa enorme, passa naquela ponte. É uma usina que gera força, gera energia. Agora veja bem que as águas, ou então o sol e energia, Jesus diz: vocês vão receber o dínamos. O dínamos é o poder do Espírito na vida do crente. Quando você recebe Jesus, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, porque uma coisa é pelo Espírito você recebe Jesus. É o Espírito Santo que te convence, é o Espírito Santo que te orienta, é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça. Mas depois que você recebe a Jesus, tem o batismo do Espírito Santo. Jesus está falando aqui do batismo no Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo, quer dizer, o dínamos, o poder do Espírito, aquela capacidade interior. E aqui é algo maravilhoso, porque a palavra Espírito
quer dizer vento, é ruá no hebraico, ou então pneuma no grego, ou espíritos mesmo no latim, e é vento. E quando Deus te fez, Ele também soprou nas suas narinas o vento. Você é um espírito e vive nesse corpo. Você é um espírito e vive nesse corpo. Esse corpo é o templo, é a barraca. Esse corpo é o tabernáculo. Em algum lugar desse corpo está o espírito. Você só me ouve, me entende, pode dialogar comigo por causa do espírito que está aí. Porque quando o espírito sair daí, vai ter o velório. Alguns talvez vão cantar livre estou, outros vão chorar, mas vai ter o velório. E esse corpinho bonito, você cuida dele, você usa perfume, toma 2, 3 banhos por dia. Diz que o brasileiro é exagerado nos banhos, e glória a Deus por isso, porque lá na Europa é um fracasso nessa área, certo? Mas tudo bem, você passou um perfuminho, você olhou no espelho, viu o seu cabelo, você cuida, é o corpo, mas o corpo está se acabando. Com o passar dos anos, as rugas aparecem, os cabelos brancos aparecem, as gordurinhas aparecem. Outro dia eu olhei no espelho e falei: rapaz, o que aconteceu com você? Você tinha a pele tão lisinha, tão novinho, mas o tempo passa e a gente não vê. O tempo passa rápido, o tempo voa, né? Alguém disse no passado que o tempo passa, o tempo voa, só a poupança Bamerinda continua na boa, mas até ela foi embora, entendeu? Então observe, meus amados irmãos, que o que permanece aí é exatamente o Espírito. O Espírito que veio pelo sopro de Deus, o Espírito que veio através das nossas narinas. Esse Espírito, conforme Romanos capítulo 8, verso 16, é o que testifica. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Agora, quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe um clarão na alma, porque é o Espírito de Deus tocando no seu espírito, acendendo uma chama, acendendo um fogo, e quando esse fogo se acende, os seus olhos se abrem, a sua visão se amplia, o seu entendimento passa além da velocidade da luz, que você começa a entender coisas que outrora não entendia, você começa a fazer coisas que outrora não fazia, você traz consigo a capacidade de renúncia, de abnegação, a capacidade de discernimento. Você tem dentro de si um farol, porque você ressuscitou, você se levantou, como Paulo diz aos Efésios capítulo 2, quando ele diz: Ele vos vivificou. Eu fui olhar no grego, tem uma palavra ontas, que é oriunda do verbo emi, que no grego sabe que o verbo emi é o verbo ser, que é o eu sou, e aquele eu sou está ligado aos eu sous de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou, enfim, os vários eu sou dito por Jesus no Evangelho de João, que é a mesma coisa do eu sou do Antigo Testamento. Ele vos vivificou, significa que quando você recebe Jesus, você se levanta, você ressuscita, você abre os olhos, você tem entendimento da vida, você tem entendimento da salvação, da libertação, da transformação, você sabe onde é o caminho dos céus. Mas diz: Ele vos vivificou, significa que outrora você estava morto, outrora você estava tal como a visão de Ezequiel capítulo 37, a visão do vale de ossos secos. Não tinha ossos secos, ossos que outrora foram carne, ossos que outrora andavam, ossos que outrora pensavam, mas de repente se transformou num vale de ossos secos. E o profeta viu que o Espírito de Deus veio sobre aquele vale e começou a trabalhar naqueles ossos. Ele se levanta, se transforma num exército. Assim é quando Deus toca no coração do homem e da mulher. Veja bem: recebereis a virtude, que é o dínamos. Esse dínamos é que lhe dá capacidade, visão, sabedoria, entendimento, para, num dia de domingo, que é o dia comumente conhecido como de descanso, você trabalhou a semana inteira, mas quando chega o domingo, você levanta de manhã cedo e vem para a escola dominical. Nós temos um slogan lá na igreja que diz: quer saber como vencer o mal? Venha à escola dominical. Vamos dizer isso? Quer saber como vencer o mal? Venha à escola dominical. Vamos falar agora como crente pentecostal?
Quer saber como vencer o mal? Vem à escola dominical. Então você levanta cedo e vai para a escola dominical. Depois da tarde, deve ter mais alguma coisinha, que é aquela hora do soninho, né? Mas de repente tem um ensaio, tem o evangelismo. Quando chega a noite, tem um culto. Irmão, o povo olha para a gente, vocês devem ser malucos religiosos, porque você só pensa em Deus e em igreja. É só ir na igreja, trabalha a semana inteira, no final de semana ainda vão cultuar, adorar a Deus, e quando você perde o culto parece que tem um vazio, porque a palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus sustenta, a palavra de Deus traz ânimo, a palavra de Deus traz alegria, a palavra de Deus traz restauração, a palavra de Deus abre os teus olhos. Mas por que isso? Por causa da virtude, por causa do poder, por causa do toque de Deus no seu espírito. O toque de Deus no seu espírito gera em você um homem novo, uma mulher nova, uma nova visão, uma nova revelação, uma nova maneira de gastar dinheiro, uma nova maneira de namorar, uma nova maneira de viver como marido e mulher, nova maneira na faculdade de viver, na sociedade. As pessoas olham para você e esse clarão que está na sua alma extrapola, e as pessoas observam que Deus está na sua vida. Eu contei lá hoje que quando chegaram os imigrantes aqui no Brasil, eu sou de uma cidade, que é a primeira colônia italiana do Brasil, que é Santa Teresa do Alto do Espírito Santo. Eles chegavam até o Porto de Vitória e tinha um braço de mar que ia até Santa Leopoldina. Dali, os imigrantes saíam, subiram as montanhas, porque só davam coisas ruins para imigrantes naquela ocasião. E os meus avós, bisavós construíram aquela cidade. As montanhas do Espírito Santo são de imigrantes, alemães, italianos, holandeses, russos, suíços. E os meus pais construíram aquela cidade de onde eu vim. Mas eu lembro quando eu era criança, eu fui criado na roça, até os 12 anos eu estava na roça, no meio do mato. E meu pai fazia muita roça, ticupada, né? É aquela ocasião que eu tinha que fazer essas ticupadas. Fazia os aceros. Alguém sabe o que é acero aqui? Acero. Aí, esse não sabe, ele sabe tudo. Acero é uma estradinha que se abre para o fogo não pegar na roça do vizinho. Você abre um espaço assim para o fogo fazer o acero, esperava secar o mato, aí meu pai colocava fogo. Aquele mato seco que o meu pai colocava fogo, eu ficava olhando, mas saía cada bicho lá de dentro. Saía cobra, saía aqueles ratos, aqueles bichos, estavam tudo dentro daquele mato, por causa do fogo. Então quando o fogo pega na sua vida, os bichos saem. Os bichos vão sair daqui porque o fogo está chegando. O bicho sai a pornografia, sai o vício, sai o adultério, sai a maledicência, sai o descontentamento. Vai